Olá, meu nome é Salenilza, eu moro numa cidadezinha do interior da Paraíba. Eu lembro que o meu Fundamental 2, o início foi bastante complicado, pois na cidade onde eu moro, por ser pequena, tinha apenas uma escola que oferecia Fundamental 2, era uma escola de Fundamental 2 e médio, uma escola do estado, e a gente iniciou o ano letivo nessa escola, porém logo a escola iniciou uma reforma e a gente teve que procurar outro lugar para estudar. Como não tinha um lugar adequado, a gente foi estudar no antigo mercado público da cidade e a gente passou o ano inteiro lá, só iniciou na escola nova no ano seguinte. A reforma durou muito tempo. Então, naquele ano seguinte, a gente iniciou bastante empolgados, pois a escola era nova e era a atração da pequena cidade, né? Lembro que no meu Fundamental 2 tive duas professoras de português, que era Lourdinha e Edilma, se elas verem esse vídeo vão lembrar. E a gente recebia os livros didáticos todos os anos, livros novos, porém a gente não podia escrever nos livros, as atividades eram todas passadas do livro para o caderno. Lembro que eu odiava fazer aquelas atividades enormes, mas não tinha jeito, né? A gente estudava gramática e interpretação textual. Apenas uma das professoras que eu citei, ela dominava bem o assunto, as atividades, ela ia para o quadro, explicava a gramática muito bem. A outra, infelizmente, a gente não teve a mesma sorte, a gente se virava como podia. E acho que a gente acabou perdendo muita coisa por conta disso, né? A minha escola, ela tinha uma biblioteca muito grande, oferecia muitos livros bons. E eu lembro que eu adorava levar livros para casa para ler, principalmente gibis e livros de literatura brasileira, romances. Eu amava, 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 amava. Eu me imaginava, sabe, sendo aqueles personagens, era muito divertido. Tinha uma escolinha que eu também, à tarde, eu dava, era professora, né? Meu sonho sempre foi ser professora. Então, à tarde eu dava aula aos meus alunos e acabava lendo aqueles livros para eles. Então, era muito bom essa época, eu sempre gostei muito de ler. Eu não lembro se a gente tinha aula de redação. Eu lembro que a gente tinha muita aula de produção textual. Pelo menos uma vez na semana a gente tinha que fazer produção e a professora dava desenhos para a gente falar sobre, ou ela iniciava uma história e a gente continuava. Então, era um tipo de redação, na verdade, né? Mas não era uma redação que nem as que a gente faz hoje. E eu adorava inventar histórias, adorava quando ela dava o desenho e a gente ia criar histórias sobre ele. Eu acho que a vivência de estágio vai ser bastante proveitosa, porém já atuo na área há 5 anos, sou professora há 5 anos e tenho um olhar diferente daquele do fundamental, foi bem diferente. Hoje a gente vê a escola diferente, a gente vê a sala de aula diferente, né? Como é bom a gente ter alunos que gostam de estudar, o quanto é motivador isso e o quanto é desmotivador a falta de interesse de alguns alunos, mas que não tem como. É diário isso daí em sala de aula. Infelizmente, a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa. Eu vejo a docência como uma ação transformadora, né? Que se renova tanto na teoria como na prática. Tem que saber para que ensinar, na verdade, né? O que ensinar e como ensinar, porque já dizia Freire, né? Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, minha gente, foi isso. Contei um pouquinho da minha história. Eu passei por bastante dificuldade no Fundamental 2, principalmente por morar longe da escola, mas nada disso me desmotivou, nada disso me tirou os meus objetivos, né? Sempre quis ter uma vida melhor, diferente daquela que eu tinha, e graças a Deus eu consegui. E é isso. A gente não deve se desmotivar, apesar das batalhas que a gente enfrenta no dia a dia.